você estagiário está se perguntando todos os dias, bom, será que eu vou ser efetivado ao final do meu estágio? Será que a empresa vai querer me contratar? Então fica nesse vídeo, porque eu vou contar um pouquinho da minha experiência, de como foi do estágio até a efetivação durante o meu período no qual eu estive na Embraer. Mas olha só, antes de começar o vídeo, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Viana, eu sou engenheiro e atualmente moro aqui na Holanda e trabalho para uma das maiores empresas de tecnologia da Europa na indústria de semicondutores. Se você é estagiário e você está fazendo essas perguntas, se você está em dúvida quanto ao seu futuro ou até mesmo está começando o estágio, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, de como foi dentro do meu período de estágio na Embraer e os pontos que me fizeram chegar na tão sonhada efetivação, onde eu passei de ser um estagiário e me tornei um engenheiro dentro da Embraer. Eu fui estagiário na Embraer durante um período de cerca de 1 ano e meio, onde eu entrei na empresa em abril de 2021 e fui efetivado em outubro de 2022. E durante esse período eu estagiei na área de engenharia de manutenção e informação técnica no programa do avião KC-390. Se você não conhece esse projeto do avião KC-390, depois dá uma olhada. É um projeto extremamente interessante de uma tecnologia desenvolvida no Brasil pela Embraer. E eu pude trabalhar nesse programa como um estagiário a princípio. Eu iniciei dentro desse departamento que é responsável principalmente pelo desenvolvimento dos manuais de manutenção. Meu background, a minha formação é engenharia eletroeletrônica, então dentro dessa equipe haviam vários engenheiros e eu era estagiário da equipe que cuidava dos manuais de manutenção dos sistemas elétricos, aviônicos e de missão da aeronave. E a principal entrega desse departamento era os manuais de manutenção, nos quais os clientes utilizavam para fazer de fato a manutenção, trocar as peças da aeronave, checar se tudo está trabalhando conforme projetado. E era uma área extremamente interessante, muito técnica, onde havia uma infinidade de assuntos que eu podia aprender, que eu podia me desenvolver. E aí eu fiquei durante esse período como estagiário e ao final do meu período de estágio eu consegui ser efetivado. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês alguns dos aspectos que foram chave para que eu pudesse ser efetivado ao final do meu estágio. O primeiro aspecto, a primeira característica que me moldou e que com certeza me fez conseguir uma efetivação ao final do meu processo como estagiário foi, desde o início, eu busquei ter uma personalidade, principalmente uma abordagem de engenheiro. Ou seja, eu sabia que eu ainda era um estagiário, era um estudante de engenharia, mas desde que eu entrei na empresa, eu já tinha a minha mentalidade, já pensava que, independente de ser um cargo como estagiário, eu estava ali como um engenheiro. E todo o trabalho e todas as tarefas que eu tinha para fazer, eu pensava dessa seguinte forma. E assim, isso me ajudou muito a conversar de igual para igual com os engenheiros da área. Claro que há uma diferença muito grande quando você é estagiário, conversando com uma pessoa que é mais experiente, mas eu busquei ter um aspecto profissional desde o primeiro dia, em me enxergar comigo mesmo como um engenheiro e que eu iria ter uma abordagem profissional desde o início. Esse foi um aspecto fundamental para que todos os outros que eu vou estar falando aqui pudesse vir à tona e no final eu pudesse me destacar e conseguir ser efetivado. O segundo aspecto foi a proatividade. É muito importante você ser proativo, você buscar, tentar aprender mais, tentar entender mais e principalmente procurar perguntar, procurar ser uma pessoa interessada. Quando você está fazendo o estágio, muitas das vezes as suas tarefas é muito simples, muito básica e é de fundamental importância que você tenha proatividade, não só para realizar essas tarefas, mas também para entregá-las no prazo, numa qualidade muito boa e também fazer perguntas, ter a proatividade. Se você tem algum outro estagiário ou algum outro engenheiro que você está prestando um suporte, um apoio, perguntar se existe alguma outra tarefa, existe algo a mais que você pode estar ajudando. Então isso é algo que te te destaca muito ao longo do processo de estágio, quando você demonstra ser proativo. E o terceiro aspecto é ter pensamento crítico. Muitas das vezes eu vejo pessoas que, por mais que elas sejam inteligentes, capacitadas,
tanto tecnicamente quanto em habilidades de soft skills. Às vezes as pessoas pecam pela falta de pensamento crítico, que é o que você acaba aprendendo na faculdade. Eu tenho um problema e eu preciso pensar de maneira criativa e crítica em qual pode ser a solução. Então, ter pensamento crítico é muito importante, porque isso vai fazer com que você não só traga problemas ou coisas que estão te impedindo de dar seguimento nas suas atividades e tarefas, mas que você realmente pense, poxa, eu tenho esse problema, como que eu posso criar alternativas e soluções para que esse problema seja resolvido? Então, ter pensamento crítico é muito importante durante o seu período de estágio. E além disso, trabalhar o network. Esse aspecto também é muito importante. Não pelo simples fato de querer se aproximar de alguém com interesse, mas pela questão de que você precisa criar os seus contatos, você precisa conhecer pessoas, conhecer outros engenheiros, e o estágio é uma oportunidade extremamente importante para que você faça isso nesse início de carreira. Se você está ajudando algum engenheiro, chegar próximo ao engenheiro e tentar entender um pouco mais sobre a experiência dele ou dos outros colegas que já estão na empresa, que já têm uma determinada experiência, porque afinal você precisa, de certa forma, ter visibilidade e ser lembrado de alguma forma. Você precisa se destacar comparado aos outros que estão junto com você. E esse é um fato. Se você simplesmente for aquela pessoa ou aquele estagiário que só fica por trás do computador, não fala com ninguém, não se comunica com ninguém, dificilmente você vai ser lembrado. Então esse é um aspecto chave também, construir o seu networking. E eu não estou dizendo isso só para construir networking com os chefes ou com os engenheiros que você tem contato da sua área, mas até mesmo com os outros estagiários, com as pessoas que estão estagiando em outras áreas. Então, sempre que você tiver oportunidade, procura dialogar, conversar, conhecer as outras pessoas que estão ali trabalhando no ambiente contigo. Uma outra questão que me ajudou muito foi que durante o meu período de estágio, eu era um estagiário de engenharia e haviam outros estagiários que eram de nível técnico. E como eu estava ali me destacando durante esse período, estava fazendo as minhas atividades, passando a ter mais liberdade quanto à forma de se realizar as tarefas e sendo responsável por essas tarefas, o engenheiro que eu estava ajudando e estava prestando suporte, durante esse período ele deixou nas minhas mãos o treinamento de novos estagiários técnicos, ou seja, a requisição de novos acessos dentro da empresa, o onboarding dessas pessoas no início, como fazer determinada tarefa ou determinada entrega. E isso foi algo que eu sempre enxerguei como uma grande oportunidade. Você pode estar se perguntando, poxa, mas você era só um estagiário e provavelmente não era contratado para fazer isso. E de fato isso não era parte das minhas tarefas, mas foi algo que realmente me trouxe destaque. De certa forma me ajudou também a aprender e ter a experiência com pessoas que estão entrando na empresa, que estavam entrando na área, para que eu pudesse também me conectar com essas pessoas e compartilhar um pouco do conhecimento que eu havia adquirido durante aquele período. Então esse foi um aspecto muito importante que me ajudou muito também diante desse processo no estágio, e que enxergar às vezes uma oportunidade diante de um pedido extra, isso pode também te favorecer demais ao longo do seu período e até mesmo quando você for para o final do seu estágio e possivelmente ser contratado. E outro fator que me ajudou principalmente durante esse período foi o prêmio de destaque do programa de estágio da Embraer. Eu fui premiado como um dos projetos em destaque durante o período como estagiário. Uma coisa que é muito legal na Embraer é que eles incentivam e também encorajam as pessoas a fazer projetos dentro da área que sejam de melhoria, que sejam de diversas formas, onde você tem uma visão de fora e você enxerga os processos, enxerga a área que você trabalha e propõe soluções para os problemas que você encontra, propõe coisas novas que podem impactar positivamente na área. E durante o meu período de estágio, eu propus uma melhoria em um software interno que nós utilizávamos para gerenciar o catálogo de peças e também as peças de reposição da aeronave. E essa foi uma sugestão de melhoria, onde eu pude calcular o cenário atual e o cenário no qual a empresa poderia atingir caso o software fosse otimizado através das minhas propostas. Eu fui premiado como destaque, um dos projetos de destaque
diante da empresa. E isso, de certa forma, me ajudou muito, pois trouxe visibilidade para mim, dentro não só da minha área, mas da empresa como um todo. Isso foi um ponto crucial para que eu pudesse também, ao final do meu estágio, ser aprovado e ser, na verdade, contratado e converter, ser efetivado de estagiário para engenheiro. E o último aspecto que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo é a importância de se ter curiosidade, de você procurar. Eu falei um pouco sobre ter proatividade, mas também ser curioso. Uma curiosidade é procurar entender como são os processos, as ferramentas, como as coisas funcionam. Se você está em uma grande empresa, existe um mar de possibilidades que você pode tentar imergir e tentar procurar ter mais informações, aprender e evoluir. Então aproveita isso enquanto você é estagiário. Foi algo que eu procurei fazer, que me ajudou muito para que eu pudesse conversar. Lembra que eu falei de ter uma visão de já, embora ser um estagiário, ser um engenheiro? Então isso me ajudou muito através da curiosidade em procurar entender como as coisas funcionavam, as etapas dos processos por trás do que nós tínhamos dentro da empresa. Isso ajudou muito também, foi um fator crucial. Então esses foram os aspectos que me fizeram passar de um estagiário e ser efetivado para um engenheiro dentro da Embraer. É claro que todos esses aspectos contam muito, e você ter toda essa experiência dentro do seu período de estágio, trazendo visibilidade para você, fazendo o seu trabalho de maneira impactante positivamente e pensando não somente em ser um estagiário, mas sim ter uma mentalidade que te traga protagonismo e que procure conversar de igual para igual com os outros profissionais. Isso, de certa forma, te destaca muito. E aí, através desse comportamento e desses aspectos, foi que eu consegui ser efetivado na Embraer, me tornei engenheiro. Ao final do meu estágio, eu estava sendo procurado por 2 áreas dentro da empresa, essa que eu estava trabalhando e também uma outra área. E isso foi um fator que me deixou muito contente, muito feliz, pois a Embraer foi sempre uma empresa dos meus sonhos de poder trabalhar, e ser um estagiário, depois de ter sido selecionado dentro do processo de seleção, que é extremamente concorrido, e ser efetivado e me tornar um colaborador, um funcionário, me tornar um engenheiro da Embraer, isso foi algo que me deixou muito feliz e que me fez muito realizado após ter terminado a faculdade, terminado o meu estágio e ter iniciado a minha carreira como engenheiro. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo e, principalmente, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal para que você acompanhe todos os vídeos, esteja ligado nas dicas sobre engenharia, faculdade, carreira, estágio e afins. Nos vemos no próximo vídeo.